E pra quem trabalha com sustentabilidade, a gente trabalha muito com 3 R's, que é tipo, reduzir, reutilizar, reciclar. Tem gente que vai trabalhar com outros, mas basicamente são esses 3. Por que a gente não pode usar a questão do canudo e pensar tantas outras coisas que podem simplesmente deixar de existir, do que transformar isso em isso daqui não serve pra nada? Por quê? Por que eu acho isso tão perigoso? Porque a direita usa isso agora pra falar o quê? Olha, vocês estão sendo burros, isso daqui não significa nada. O canudinho de plástico. A gente é taxado como idiota. E aí, tem uma porção de ambientalista, uma porção de gente séria trabalhando isso, pra gente vir trabalhar com isso agora. Mas o que eu vejo 90% da água é utilizada pra agricultura, então não adianta a gente tomar banhos curtos. Tudo bem, 90% da água é usada pra agricultura, mas 22% também é usado pra uma comida que jamais será consumida. A gente também vai botar a culpa na agricultura? A gente vai o tempo inteiro criar esse vilão abstrato que ninguém consegue encostar, no lugar de chamar a responsabilidade pra gente. Mas se mudar tudo no mundo agora, que até um dos vídeos que ficaram bem famosos, né, que é tipo forget shorter showers, tipo, esqueça banhos curtos, que o cara fala justamente... Também tá no YouTube pra quem quiser encontrar forget short. Esses dois vídeos que ela citou, tanto do tempero drag quanto o forget short showers, vai estar na descrição pra quem estiver no YouTube. A gente vai colocar no link da descrição aqui. E assim, eu nem digo que isso é feito de maneira maliciosa. O que eu quero dizer com isso hoje, que é o que tava me engasgando, é que eu acho que o tiro vai sair pela culatra. Eu acho que a esquerda, mais uma vez, está falhando em conversar com as pessoas. Está querendo conversar com a bolha e não está querendo conversar com o resto. Porque tem esses 2 vídeos que eu citei, mas também tem aqueles que falam não adianta reciclar. Quem trabalha com sustentabilidade já sabe que reciclagem é o último estágio. Que antes disso a gente tem que reduzir, que antes disso a gente tem que reutilizar, mas a gente ainda assim precisa falar de reciclagem. A gente tá falando pra uma população que não recicla ainda. Como é que hoje a gente chega pro brasileiro e fala assim, não precisa reciclar? Como não precisa? A nossa reciclagem de latinhas de alumínio hoje é feita por pessoas que estão numa situação, cara, muito péssima, muitas vezes de situação de rua mesmo, que é a galera que tá fazendo esse recolhimento. Papelão, a mesma coisa. E assim, e aí, tá tudo bem? Não tá tudo bem. A gente nem começou a reciclar plástico ainda, basicamente. Aí a gente já vai falar, não tem nada a ver. Eu entendo que quando essas pessoas estão fazendo esse tipo de crítica, eles queiram chamar a atenção de que existe um problema que é ainda maior. Que não dá, mesmo que a gente mude 100% todos nós, a gente só consegue mudar em torno aí dos 20% do que o planeta precisa. E a gente precisa aí de mais ou menos uns 75, 77% de uma mudança geral para conseguir que a natureza volte a conseguir alguma coisa. Em contrapartida, por conta da nossa questão de tempo, eu não acho que dá pra gente abrir mão de 22%. Esse é o motivo 1. Sabe assim, quando você tá tão na miséria que não dá pra você falar assim, mas é só 5 conto. Não, quando você tá na miséria, 5 conto faz muita diferença. Pra mim, essa é a minha relação com esses 22. O segundo a resposta que eu tive das pessoas comuns em relação a essa história do canudinho ou em resposta dos consumos individuais até agora foi: mas isso aqui que é biodegradável é muito caro. Mas também isso aqui é plástico descartável, mas é baratinho. O outro é muito caro. Mas também, de que adianta eu comprar o canudo de papel? Vai vir embalado no plástico? Eu não vi ninguém fazendo a segunda parte que esses vídeos estão propondo,
que é de pensar que tem uma indústria ali por trás, que usa mais água, que polui mais o meio ambiente, que faz mais com que a gente tenha essas mudanças climáticas. Eu não tô vendo isso. Eu estou literalmente vendo a população fazendo assim, ó, lavando as mãos e falando assim, não é comigo, eu não sou o responsável. E aí? Se a esquerda era a única esperança que a gente tinha, tá falando isso pras pessoas, gente, me desculpa, mas a gente tá falando com uma população que joga móvel na porta de escola, no esgoto, que joga no rio, que não faz a menor ideia de por que é importante não usar plástico da maneira que a gente usa. Como é que você quer pular os passos desse jeito? Não dá. As pessoas estão simplesmente lavando as mãos e ninguém vai fazer nada. Ou seja, nem o agronegócio, nem as grandes empresas vão fazer e nem a população. Outra coisa, o que eu acho engraçado, inclusive, que nesses vídeos mostra, porque a gente passa uma parte dessa crítica da esquerda falando assim, coisas individuais não adiantam, mas individualmente você tem que fazer isso, tem que quebrar o sistema. Peraí! Como é que você vai falar? Ah, não, você como consumidor não é o mesmo que o cidadão. Cara, só tem um jeito de mudar esses grandes sistemas. Um é votando. A gente tem uma população aí que votou no presidente que tá, ó, que ele mesmo finge que não é o sistema. Eu tava preocupado que a gente ia fazer um programa que não ia falar mal do Bolsonaro. Não tem como. Ufa. Não tem como. Então, assim, o próprio cara, ele fala assim, não, ó, ele critica o sistema. Cara, ele é o sistema, do que ele tá falando, 30 sabe? 30 anos ali, ele incorporou o sistema. Não, é absurdo, né? E aí, tudo bem, aí você tem isso, depois você tem... Gente, por que ainda hoje a gente não tem sacolinha biodegradável nos mercados? Alguém me explica. Porque todo mundo já entendeu que já deu ruim. Todo mundo já entendeu que o pobre usa aquilo para fazer saco de lixo. Mas por que isso não pode ser biodegradável? Ah, mas vai sair mais caro pros mercados. Eles que lutem. Eu não tô nem aí pra isso. O que não pode é a gente ficar aqui esperando... Ah, mas... e os takeaways, né? Todo mundo pede pra viagem. Tudo isso vem cheio de plástico. Algumas coisas, gente, me desculpa, mas já tem que ser abolido. Você compra um hot dog que vem numa sacolinha pequenininha de plástico. Aquela sacolinha não serve nem pra virar saco de lixo, porque ela é muito pequena. Não dá. Por que é que ainda hoje a gente fabrica isso? Aí o que eu penso que é a minha grande briga. Uma população consciente e que está brigando pra utilizar menos água, utilizar menos plástico, é uma sociedade que pode brigar por mercados que vão utilizar essas sacolas biodegradáveis, que pode exigir que as empresas que façam os produtos eletrodomésticos sejam as responsáveis por resgatar esses produtos que você compra depois que eles quebram, que sejam responsáveis por recolher o vidro e o plástico quando você compra lá e que inclusive te dê algum retorno sobre isso, como já acontece em outros lugares, e que elimine o plástico descartável. Não tem... Porque, gente, quando a gente era criança, a gente já usava. Num aniversário, por exemplo, que fosse, usava um pratinho de papel e um garfinho de madeira. Por que diabos hoje a gente não pode fazer isso? Por que não pode? Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tá indo por um caminho contrário. A gente tá dizendo pra população, olha, não é vocês, achando que as pessoas estão muito preocupadas e que tem o tempo e a disposição. Gente, ninguém tem dinheiro pra cozinhar, tem tempo pra cozinhar em casa. Até a gente conseguir trabalhar 20 horas semanais pra conseguir cozinhar em casa e levar no dia seguinte, a gente tá a milhas pra conseguir fazer isso. Então, o que eu penso eu entendo que a esquerda esteja tentando fazer isso para fazer a população olhar para o lado maior. Mas eu acho que, mais uma vez, a esquerda está falando com uma bolha que já concorda com tudo aquilo que ela fala e tá esquecendo toda uma população que nem sabe ainda a importância disso que ela tá falando, no lugar de brigar para hoje a gente conseguir mudar as coisas individualmente e fazer uma sociedade consciente para então brigar para que essas grandes estruturas mudem.